Você já presenciou casos em que pais separados tentam colocar os filhos contra o ex-parceiro ou parceira? Pois é, este tipo de atitude é vista pela Justiça como uma prática chamada de alienação parental. Em Novo Hamburgo tem uma entidade que trata deste assunto, é a Associação Criança Feliz. A entidade vai realizar a primeira semana de conscientização da existência da alienação parental do município. E para falar sobre este assunto, nós recebemos o diretor de Novo Hamburgo da entidade, Fernando Marco. Seja bem-vindo, Fernando, boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite. E realmente, a partir de amanhã, nós faremos a nossa reunião da diretoria aqui em Novo Hamburgo, para tratar exatamente da programação da Semana de Combate à Alienação Parental. Essa semana ela já está regulamentada por lei no município de Novo Hamburgo, né? E várias cidades aqui no entorno, até Porto Alegre, Estância Velha e Ivoti, Dois Irmãos, já tem a sua lei em que há uma semana, que é a Semana de Combate à Alienação Parental, que é no dia 25 de abril. Então, essa reunião de amanhã da diretoria, né, a partir das 6h30. Que acontece aqui na Fevale. É uma reunião fechada entre vocês? É uma reunião dos associados, né, da entidade, da organização. E essa entidade, ela agrega tanto pessoas que sofreram, né, com alienação parental, como professores da Fevale que fazem parte da associação, né, o nosso presidente, que é o Sérgio Moura, que é uma pessoa, inclusive, que o Sérgio ele é convidado para palestrar e para levar essa realidade para outros estados, né? Nós temos uma articulação com quase todos os estados do Brasil, são vários estados que estão aí, né, como associados da ONG, né? E o ano passado foi um presente que nós trouxemos para a cidade de Novo Hamburgo, essa realidade, primeiro a conscientização que existe, porque muitas pessoas sabem do problema, elas não sabiam a denominação, né? E o que implica, porque existe uma lei federal, né, aprovada agora, há poucos anos atrás, uma das primeiras leis, se não a primeira lei no mundo, que ela coloca penalidades sobre a pessoa que faz essa prática de alienação parental, que é obstaculizar ou impedir o acesso da criança ao outro cônjuge, né? Então, isso, na maioria dos casos, são as mães, 80% dos casos, nós temos estatísticas, são as mães que têm essa prática, né, de não deixar o pai ver o filho ou a filha, mas também existem casos em que o pai, né, ele coloca a criança numa redoma, né, e não impede o acesso da mãe, ou quando o filho ou a filha tem contato com outro cônjuge, no momento que ele volta, passa a diminuir enfim, a falar mal né, do outro cônjuge. Né? E isso para a criança ela tem consequências terríveis. A gente tem um exemplo até na novela das 9, Exatamente. Agora com a atriz Letícia Spiller, Isso. que o marido... Isso é uma alienação parental? Ali é um caso de alienação parental, mas existem casos casos que nós tratamos, inclusive, em que a mãe simplesmente impediu o acesso do pai ao filho, né? Mas e a justiça garante esse acesso e a mãe impede? A justiça garante esse acesso. No momento que a justiça garante esse acesso e esse acesso não é dado, né, o pai mesmo assim é impedido, apesar da determinação judicial, e é isso que diz a lei, a mãe corre o risco de penalidades, dentre elas penalidade de multa e a penalidade mais grave, que é a inversão da guarda. Então essa reversão da guarda passa a ser do outro cônjuge. E as pessoas que têm esse problema, de que forma elas devem agir? Devem procurar um advogado, a justiça? O bom, até porque ela precisa procurar um advogado, ela precisa se defender com um advogado, né? Mas essa é a função da ONG. A função da ONG é exatamente aconselhar, né, os pais, as mães que sofrem com essa prática, né? E para isso nós temos um canal de acesso, que é o nosso site, que é criançafeliz.org. Então ali para a pessoa se tornar um sócio, isso está aberto para todos, né, os moradores de Novo Hamburgo, todas as pessoas que têm consciência do problema. Então essa pessoa pode entrar no site, fazer um cadastro e a partir dali ela é associada, não paga nada, não vai ter custo nenhum. E ali tem todas as informações sobre alienação parental, sobre guarda compartilhada, as jurisprudências, o que já existe de julgados a favor, principalmente, do maior interessado do caso, que é a criança. É sempre no melhor interesse da criança. E é isso que nós pontuamos.
Sim, né? a preocupação é com o bem-estar da criança sempre. Com o bem-estar da criança. E no nosso entendimento, no entendimento tanto dos juristas quanto no entendimento dos profissionais da psicologia, é que a criança precisa do amor de ambos, né? O que houve entre o casal é uma questão própria do casal, ali a briga aqui, né? Mas nunca se deve usar a criança como moeda de troca ou a criança como instrumento de vingança. E é isso muitas vezes que nós vemos, que acontece muitas vezes quando há um divórcio, quando há uma separação, né? Em que muitas vezes a mãe, enlutada com a separação, né? Sem a presença, né, do marido, enfim, do homem, ela passa a transferir esse sentimento para a criança. E isso é extremamente prejudicial. E o pai, da mesma forma, é aquele diálogo em que o pai chega para o filho e diz: tua mãe é uma louca. E a mãe chega para o filho: teu pai é um cafajeste, teu pai é que errou, né? E é isso que a gente pretende, através dessa semana de combate à alienação parental, através desse diálogo com a comunidade, em que a Fevale, a Universidade Fevale, tem sido uma parceira muito preciosa, muito valiosa nesse processo, mas a gente ocupa esses espaços de mídia daí para esclarecer, para conversar com a população e para trazer esse problema à tona e para resolver o problema, né? E aí o problema muitas vezes é resolvido via judicial, através de uma liminar, de um juiz, através, às vezes até de uma composição, se chama os dois, né, o pai e a mãe, e se tenta o diálogo, e através da mediação também tenta se resolver o problema. Tá certo, Fernando. Muito obrigada pela tua presença aqui, por essas informações, e a gente divulga posteriormente as datas desses eventos que vão ocorrer na semana. E já dá para adiantar para os telespectadores que mês que vem, no dia 25 de abril, nós teremos palestras aqui na Fevale, abertas para a comunidade, e o uso da tribuna da Câmara, Tribuna Popular da Câmara de Vereadores, no dia 25 à tarde, em que nós levaremos também as nossas propostas e todo o nosso arcabouço de conhecimento e de experiência que nós temos nessa área da alienação parental. Tá certo. Obrigada, Fernando. Fernando. Muito obrigado.